A parábola que eu vou contar hoje é linda. Ela é bem curtinha, mas ela tem assim uma lição maravilhosa e eu vou contar para vocês. Eu vou pegar como versículo de referência Isaías, mais uma vez Isaías, hein? Capítulo 43, versos do 18 ao 19, que diz assim: Esqueçam que se foi, não viva no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Gente, a parábola de hoje é a parábola do pato sabido. Deus é tão maravilhoso que ele me fez escolher uma parábola que tem tudo a ver com o que eu passei hoje. Já conto para vocês. Dois patos, depois de um confronto, que nunca demora muito, né? Um confronto de um pato, eles se separam, se afastam em direções opostas. Em seguida, cada um deles bate as asas vigorosamente algumas vezes para liberar o excesso de energia acumulada durante o confronto. Depois disso, eles continuam nadando em paz, como se nada tivesse acontecido. E sabe o que é que eu aprendo com os patos? Eu aprendo muito com as águias, mas cada um tem uma lição para nos dar, né? O pato também tem uma lição. Imagine como a vida do pato seria problemática, né? Se ele pensasse como ser humano. Ele conservaria o confronto vivo em seu pensamento e criaria suas próprias histórias, que provavelmente seriam mais ou menos assim: não acredito no que ele acabou de fazer, faltou pouco para ele me agredir. Quem ele pensa que é? O dono do lago? Ele não tem consideração pelo meu espaço, nunca mais vou confiar nele. Tenho certeza que ele fará isso novamente, só para me aborrecer. Certamente ele já está tramando alguma coisa, mas eu não vou suportar isso de novo. Eu vou ensinar a ele uma lição que ele nunca mais vai esquecer. Já pensou se o pato pensasse assim? O ser humano, ele pensa assim, né? A gente vai melhorando a cada dia porque a gente vai buscando a nossa melhor versão. Mas o pato é muito inteligente nisso aqui. De simplesmente, depois do confronto, bater as asas, né? Liberar o excesso de energia e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Quase uma memória de peixe, né? Falando em memória de peixe, eu tô falando isso porque não sei se você sabe, mas no aquário, quando eu era pequena, eu perguntava assim: poxa, será que esse peixe não fica entediado de estar nesse aquário? Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E eu lendo muito, quando eu era pequena, eu descobri que ele não fica entediado, porque ele tem uma memória assim que ele vai para a direita, quando ele volta para a esquerda, ele já esqueceu de onde ele passou. Então é sempre novidade para ele. Por isso que a gente fala memórias de peixe. Agora, voltando para nossa parábola, a gente podia ser igual o pato e também como peixe, né? Tipo, esquecer fácil esses confrontos, a gente vive melhor. Hoje eu peguei um trânsito que eu não costumo pegar, eu costumo usar de 15 a 20 minutos para chegar aqui. Hoje eu demorei uma hora. Aquilo já estava tirando assim a minha paciência e o dia mal começou. Quando eu cheguei, eu respirei, tomei uma água, né? Me concentrei e deixei o confronto para lá. Como? Já pensando numa nova rota para amanhã. Porque esse caminho que eu tô fazendo, ele era ótimo, mas tá tendo umas obras aqui na Paulino Rocha, com Popílio, que tá com um problema. Tem um espaço que quebraram para fazer uma obra, que ali não é para passar carro, mas como quebraram, muitos lindos sabidos, né, querem passar e eles atrapalham o trânsito. Então tá uma confusão. Aí eu já pensei, bem, amanhã eu não vou passar por isso. Eu tenho dois caminhos: acordar mais cedo e não pegar essa confusão, ou então procurar uma outra rota. Ou seja, ao invés de eu ficar perdendo o meu tempo com raiva daquela situação, como é que pode? Passei uma hora, gastei gasolina. Eu não vou gastar minha energia nisso. Eu vou gastar minha energia na solução. Eu preciso pensar no que eu posso fazer para amanhã eu não passar por isso. E a gente precisa aprender. Foi da noite para o dia que eu aprendi isso? Não, foi batendo a cabeça na parede, tendo confrontos, porque eu não era inteligente assim como o pato é.
numa situação como essa, né? Eu não tinha memória de peixe para esquecer um confronto rapidinho. Isso foi com o tempo, pedindo a Deus sabedoria para saber lidar, né? Então eu conheço pessoas que decidiram abrir mão de novos relacionamentos por se decepcionarem com experiências do passado. Então eu digo para você, algumas deixaram de se relacionar com pessoas queridas por besteira, por causa de um confronto. Olha, se eu for deixar de falar com a minha família, uma coisa assim bem pessoal, por causa de política, eu não estava falando com mais ninguém. Ou melhor, eu falaria o quê? Com umas 3 pessoas. Mas eu não deixo esse confronto atrapalhar a minha convivência com eles. Entendeu? Eu tenho minha opinião, eles têm a opinião deles. Se tem um debate, eu entro. Se tem uma confusão, eu saio na hora. Porque não dá pra mim. Confusão não dá pra mim. Ou você debate como uma pessoa educada e sábia e de saber ouvir os 2 lados, ou então eu nem entro na conversa. Então já pensou, se eu fosse deixar de falar com a minha família por causa de alguns confrontos, eu estava praticamente sozinha nessa terra. Tem poucas pessoas que pensam, que têm uma opinião igual à minha. Paciência, né? Então a gente precisa deixar esse ego ferido, né, para lá e começar a ver um futuro diferente. Egos feridos que continuam revivendo a velha história e ampliando as possibilidades de que o seu futuro se transforme num enorme passado. Quem vive de passado é museu. Pato é muito inteligente, aprenda com ele, eu tenho aprendido bastante. A natureza, incluindo os animais, tem importantes lições para nos ensinar. E a lição do pato é a seguinte: bata suas asas, deixa a história para lá e volte para o lugar mais importante da sua vida, o momento presente. Por isso, aprenda com o pato, deixa a história para lá. Viva o presente que você recebe todos os dias quando abre os seus olhos e construa uma nova história. Isso que eu passei hoje de manhã, 1 hora nesse trânsito, na hora eu fiquei chateada. Na hora eu nem pensei como o pato. Mas quando eu cheguei aqui, nessa bênção que é a Canaã, eu me sentei aqui nessa cadeira e pensei, bem, não dá para ficar pensando nisso que eu passei, né? Então vamos lá pensar numa rota diferente ou acordar mais cedo para chegar mais cedo e não passar por aquilo. Ai, como eu tenho saudade do clamor, por 2 motivos. Porque eu amo estar aqui cedinho, recebendo aqueles louvores, aquela palavra, e também porque eu acordava bem cedo e não pegava trânsito algum. São 2 motivos maravilhosos. Pensando seriamente em fazer isso de novo. É uma saída, né? Então você precisa parar de ficar batendo de frente, enfrentando problemas. É igual gente que arruma confusão dentro do ônibus com uma pessoa que vai descer na próxima, ou até mesmo você vai descer na próxima, e aí se desgastou logo cedo, sabe? Nem se vai ver aquela pessoa de novo na sua vida, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, que tudo é motivo de confusão. Vocês viram o que aconteceu ontem no Castelão, né? Eu não vou nem comentar, porque senão eu vou me estender. Sabe? Pense como o pato. Bata suas asas. Libere o excesso de energia. Deixe o confronto para lá. E viva. Esqueça o problema. Esqueça a mágoa que te fizeram, né? Que deixaram em você, no caso. Deixe o problema para lá. Perdoe e siga em frente. Você pode até não querer aquela pessoa de novo perto de você, né? Mas libere o perdão. Pense nisso. E que você tenha uma linda semana.